Você já se perguntou como Caim, um dos primeiros filhos de Adão e Eva, poderia ter encontrado uma esposa e gerado um filho se Adão e Eva foram os únicos pais da humanidade? Esse mistério pode parecer intrigante. No entanto, ao mergulhar nas entrelinhas da Bíblia, encontramos respostas fascinantes que ajudam a lançar luz sobre essa questão. Vamos explorar esse tema com mais profundidade. A criação de Adão e Eva é um dos eventos mais significativos na narrativa bíblica, marcando o início da humanidade. Segundo o relato de Gênesis, Deus criou Adão do pó da terra e lhe deu vida ao soprar em suas narinas. Em seguida, fez Eva a partir de uma costela de Adão, estabelecendo a primeira união matrimonial e inaugurando a linhagem humana. Esse evento não foi apenas o início da vida, mas também o ponto de partida para a relação entre Deus e sua criação, configurando o cenário para a história que se seguiria. Após sua criação, Adão e Eva passaram a viver no jardim do Éden e tiveram filhos. Entre eles estavam Caim e Abel, dois irmãos que cresceram em um mundo ainda marcado pela pureza inicial da criação, mas que logo enfrentaria seus primeiros desafios. Caim tornou-se agricultor, dedicando-se ao cultivo da terra, enquanto Abel tornou-se pastor, cuidando de ovelhas. Com o passar do tempo, ambos decidiram oferecer presentes a Deus como forma de adoração e gratidão. Caim trouxe frutos da terra, enquanto Abel apresentou as melhores partes de seu rebanho, escolhendo as mais gordurosas e valiosas. A Bíblia relata que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não a de Caim. Embora a razão exata para essa diferença não seja detalhada, acredita-se que esteja relacionada à atitude e à qualidade dos presentes. Abel ofereceu o melhor do que possuía, demonstrando excelência e sinceridade, enquanto a oferta de Caim não era igualmente significativa. Esse episódio gerou em Caim um profundo descontentamento que logo se transformou em inveja e raiva contra seu irmão. Deus percebeu a turbulência emocional de Caim e o advertiu sobre os perigos que seus sentimentos representavam. Ele alertou que o pecado estava à porta e que Caim precisava dominar suas emoções para não sucumbir à tentação. No entanto, Caim não se controlou. Movido pela inveja, convidou Abel para ir ao campo, onde, longe de todos, deu vazão à sua ira. Consumido por sentimentos negativos, Caim atacou e matou seu irmão, marcando a primeira morte registrada na história da humanidade. Esse ato trouxe uma nova dimensão de pecado e sofrimento ao mundo. Após o crime, Deus confrontou Caim, perguntando sobre o paradeiro de Abel. Tentando ocultar o que havia feito, Caim respondeu com indiferença: "Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão." Sua resposta revelou não apenas uma tentativa de escapar da responsabilidade, mas também uma total ausência de arrependimento. Deus, conhecendo a verdade, pronunciou a sentença. Caim seria amaldiçoado, incapaz de cultivar a terra e destinado a vagar como errante. Em resposta a essas preocupações, Deus marcou Caim com um sinal. Embora a Bíblia não descreva os detalhes desse sinal, seu propósito era claro: proteger Caim de qualquer tentativa de vingança. Assim, mesmo sob a maldição, ele estava protegido por essa marca divina. Após essa interação com Deus, Caim afastou-se de sua presença e estabeleceu-se na terra de Nod, a leste do Éden. A Bíblia menciona que ele conheceu sua esposa, com quem teve um filho chamado Enoque. Caim também construiu uma cidade, nomeando-a em homenagem a seu filho. Essa construção marca um ponto significativo na narrativa, simbolizando o início do estabelecimento de comunidades humanas. Contudo, é aqui que surgem dúvidas e especulações. O texto bíblico não oferece detalhes sobre quem era a esposa de Caim ou como a população humana se expandiu. No versículo 17, apenas se afirma que Caim conheceu sua mulher. A existência de outros seres humanos, além de Adão, Eva, Caim e Abel, é uma interpretação que busca preencher lacunas na narrativa e explicar a multiplicação da humanidade. O medo de Caim de ser morto por outras pessoas e a marca de proteção dada por Deus sugerem a presença de uma população humana mais ampla. No versículo 14, Caim declara:
Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e qualquer que me achar me matará. Essa declaração parece indicar a existência de outros indivíduos, além dos citados diretamente na história. Em resposta, Deus afirma: não será assim. Qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E colocou um sinal em Caim para que ninguém o ferisse. Esses elementos sugerem que, no contexto da narrativa, a terra já poderia abrigar uma população mais ampla, distribuída além da família primordial. Uma interpretação menos comum, mas frequentemente debatida, propõe que Deus poderia ter criado outros seres humanos independentemente de Adão e Eva. Os defensores dessa teoria argumentam que a rápida expansão da população humana descrita na Bíblia seria difícil de alcançar apenas com os descendentes diretos do casal primordial. Essa visão busca reconciliar a narrativa bíblica com evidências arqueológicas e antropológicas, como a presença de comunidades humanas complexas e vestígios de habitações datados de períodos iniciais. Apesar dessas especulações, é importante notar que essa interpretação não é explicitamente sustentada pelo texto bíblico. A narrativa de Gênesis permanece aberta a diferentes leituras e reflexões, deixando espaço para questionamentos sobre as origens e o desenvolvimento da humanidade. A Bíblia não oferece detalhes adicionais sobre a criação de seres humanos fora do escopo da família primordial, limitando-se a um relato mais focado e específico. Assim, embora existam teorias que tentem alinhar a narrativa bíblica com descobertas científicas, essas ideias não são confirmadas pelo texto sagrado e permanecem como hipóteses debatidas entre estudiosos e teólogos. Por outro lado, a teoria mais amplamente aceita é a de que Caim pode ter se casado com uma irmã ou sobrinha, considerando as práticas culturais e o contexto da época descritos na narrativa bíblica. Em Gênesis não há menção de que Adão e Eva tiveram apenas Caim e Abel como filhos. Em Gênesis 4:1, Eva celebra o nascimento de Caim, dizendo: alcancei um varão com o auxílio do Senhor. Contudo, não há declaração semelhante após o nascimento de Abel, o que pode sugerir que outros filhos poderiam ter nascido nesse intervalo. A ausência de menções explícitas a outros descendentes entre os eventos envolvendo Caim e Abel levou estudiosos a especularem que Adão e Eva tiveram uma prole mais extensa do que a mencionada diretamente no texto. A compreensão cultural e histórica da época sugere que as famílias frequentemente eram numerosas. Além disso, a falta de restrições específicas no texto bíblico permite supor que Caim tenha se casado com uma irmã ou parente próxima. Essa ideia é reforçada por Gênesis 5:4, que após narrar o nascimento de Sete, menciona que Adão teve filhos e filhas. Isso sugere uma descendência mais ampla, embora o foco narrativo permaneça em Caim, Abel e Sete. No contexto bíblico e cultural, a explicação de que Caim se casou com uma irmã é plausível para dar continuidade à linhagem humana. No estágio inicial da história, o casamento entre irmãos ou parentes próximos era aceitável e necessário para a propagação da humanidade. A Bíblia não proíbe explicitamente tais uniões nesse período inicial. De fato, há vários exemplos de casamentos entre parentes próximos no texto sagrado, o que reflete as normas culturais e as circunstâncias únicas da época. Um exemplo é encontrado na história dos filhos de Noé. Após o dilúvio, Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, eram os únicos sobreviventes para repovoar a terra. Assim, os filhos de Noé precisaram casar-se entre si ou com suas irmãs, dada a ausência de outras pessoas. Outro exemplo significativo é o casamento de Abraão com Sara, sua meia-irmã. Gênesis 20:12 confirma que Abraão e Sara compartilhavam o mesmo pai, mostrando que, nesse período, uniões entre parentes próximos eram aceitas e muitas vezes necessárias. Isaque, filho de Abraão, seguiu essa prática ao casar-se com Rebeca, sua prima de primeiro grau. Casamentos entre primos eram comuns e refletem as normas culturais da sociedade antiga. De forma semelhante, Jacó, neto de Abraão,
casou-se com parentes próximos, como era habitual para preservar a linhagem familiar. Essas uniões, embora possam parecer estranhas à luz das normas atuais, eram amplamente aceitas e consideradas naturais no contexto histórico e cultural da época. 500 anos após a criação de Adão e Eva, as leis que posteriormente fariam parte da aliança dada a Moisés estabeleceram padrões éticos e sociais mais restritivos. Essas normas refletiam tanto a evolução das culturas humanas, quanto a necessidade de preservar a saúde genética e manter a ordem em uma sociedade progressivamente mais complexa. A narrativa bíblica, contudo, concentra-se frequentemente na história de Caim e Abel, dois dos filhos mais conhecidos de Adão e Eva. Essa ênfase tende a privilegiar narrativas mais dramáticas, frequentemente relegando os outros descendentes a um segundo plano. Esse enfoque muitas vezes obscurece as histórias e trajetórias de outros filhos e filhas da primeira família da humanidade. Embora Gênesis 5:4 mencione que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas além de Caim, Abel e Sete, a ausência de nomes específicos para essas filhas parece contribuir para a marginalização de suas histórias, mantendo-as no anonimato, enquanto os irmãos mais conhecidos assumem papéis centrais. Ainda assim, é compreensível que a Bíblia não possa abordar a vida de todos os personagens, dado o escopo amplo de sua narrativa, que abrange desde a criação do mundo até o fim dos tempos. Para preencher essas lacunas, surgiram livros secundários, como o livro dos Jubileus. Embora não seja amplamente reconhecido como parte do cânone bíblico, esse texto apócrifo se apresenta como uma fonte alternativa, explorando detalhes sobre figuras menos conhecidas, incluindo as filhas de Adão e Eva. Essas personagens esquecidas oferecem uma perspectiva mais ampla sobre a descendência do primeiro casal, mas é importante notar que o livro dos Jubileus não é considerado escritura oficial pelas principais tradições judaicas e cristãs. Sua exclusão deve-se à falta de consenso sobre sua autoria e origem, bem como a interpretações que divergem das versões aceitas do texto bíblico. Apesar disso, a relevância histórica do livro dos Jubileus não pode ser ignorada. Ele oferece uma visão única sobre os eventos narrados em Gênesis, especialmente aqueles relacionados à criação, a Adão e Eva, e a outras figuras do Antigo Testamento. Seu apelido de Pequeno Gênesis reflete sua estreita ligação com os acontecimentos descritos no primeiro livro da Bíblia. Este texto apócrifo expande a narrativa de Gênesis, incluindo menções aos nomes das filhas de Adão e Eva e detalhes sobre suas vidas. Para algumas comunidades judaicas e cristãs que buscam compreensões adicionais do Antigo Testamento, esse livro possui especial significado. Por exemplo, ao investigarmos o livro dos Jubileus em busca de mais informações sobre as filhas de Adão e Eva, encontramos as figuras de Quelima e Azura, identificadas como esposas de Caim e Sete, respectivamente. Em Gênesis 16:17, lemos que Caim se retirou da presença do Senhor e estabeleceu-se na terra de Nod, a leste do Éden. Lá, ele coabitou com sua esposa, que concebeu e deu à luz Enoque. Posteriormente, Caim edificou uma cidade, nomeando-a em honra a seu filho Enoque. Esses detalhes adicionais, mesmo provenientes de fontes apócrifas, ajudam a enriquecer a compreensão das primeiras gerações humanas e da complexidade das narrativas bíblicas. A força e a influência exercidas por Quelima, na linhagem iniciada pelo primogênito de Adão e Eva, refletem tanto os desafios enfrentados quanto as realizações alcançadas por Caim após seu exílio. A menção à cidade de Enoque, fundada por Caim e nomeada em homenagem a seu filho, é destacada como uma de suas realizações mais significativas após o trágico incidente envolvendo Abel. O livro dos Jubileus também reconhece essa fundação, atribuindo-lhe importância como marco da persistência de Caim em meio às adversidades. Ao longo da narrativa, Avan surge como uma figura essencial, representando um elo crucial na linhagem de Caim. Embora a Bíblia não identifique a esposa de Caim, nem detalhe sua origem, é notável que, até o momento do exílio de Caim e seu encontro com Avan,
Os textos bíblicos mencionam poucos personagens além de Adão, Eva, Abel e Sete. Isso abre espaço para interpretações sobre como a população da Terra havia crescido consideravelmente desde então, indicando que outras mulheres, além de Eva, já existiam naquele período. Uma das sugestões é que a esposa de Caim poderia ser sua sobrinha, filha de Sete, hipótese que se baseia no longo intervalo de tempo entre o exílio de Caim na terra de Nod e seu encontro com Avã. Alguns teólogos estimam que esse período foi de cerca de 300 anos. Durante esse tempo, acredita-se que Adão e Eva poderiam ter tido mais de 50 filhos e filhas, enquanto Sete também teria gerado mais de 20 descendentes. Outro aspecto intrigante das primeiras gerações humanas é a longevidade extraordinária dos patriarcas antediluvianos, algo que desafia nossa compreensão moderna da duração da vida. As genealogias descritas no livro de Gênesis revelam figuras como Adão, Sete e Matusalém, vivendo por centenas de anos. Adão, por exemplo, viveu 930 anos, como registrado em Gênesis 5:5. Seu filho Sete, que nasceu após a morte de Abel e foi crucial para a continuidade da linhagem humana, viveu 912 anos. Gênesis 5:8. Enos, neto de Adão, viveu 905 anos. Gênesis 5:11. Enquanto Matusalém, avô de Noé, é conhecido por ter vivido 969 anos, sendo a pessoa mais velha mencionada na Bíblia. Gênesis 5:27. Diversas teorias tentam explicar essa longevidade excepcional. Uma delas sugere que um ambiente primordial perfeito, com condições climáticas, atmosféricas e ambientais ideais, poderia ter contribuído para uma vida mais longa. Segundo essa visão, a atmosfera da Terra antes do dilúvio oferecia proteção adicional contra radiações nocivas e outros fatores que aceleram o envelhecimento. Outra teoria propõe que a genética dos primeiros humanos era mais robusta, permitindo maior resistência ao desgaste físico. Além disso, interpretações bíblicas sugerem que mudanças divinas ou naturais, como as mencionadas em Gênesis 6:3, quando Deus declara que os dias do homem seriam limitados a 120 anos, poderiam ter alterado a duração da vida humana após o dilúvio. Essas perspectivas oferecem um vislumbre fascinante sobre a antiguidade bíblica e as condições que moldaram a vida das primeiras gerações, proporcionando uma compreensão mais ampla da narrativa e de seus significados. A declaração: "O meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele também é carne. No entanto, seus dias serão 120 anos", pode indicar uma redução planejada na longevidade humana após o dilúvio. Isso parece corresponder à diminuição gradual da duração da vida observada nas gerações posteriores. Após o dilúvio, as idades dos personagens bíblicos diminuem de forma significativa. Abraão, por exemplo, viveu 175 anos, Gênesis 25:7, e Moisés, um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento, viveu 120 anos, Deuteronômio 34:7. Essa diminuição progressiva na longevidade pode ser atribuída a diversos fatores. Uma explicação comum é que as mudanças nas condições ambientais após o dilúvio tiveram um impacto direto na duração da vida humana. Outro fator pode ser o declínio gradual da qualidade genética nas gerações subsequentes, causado por casamentos consanguíneos. Além disso, essa diminuição pode refletir alterações nos planos divinos e nas condições da humanidade. Alguns estudiosos sugerem que Deus ajustou a longevidade humana para adaptá-la às novas realidades do mundo pós-diluviano, onde vidas tão longas poderiam ser menos relevantes. Quando Caim decidiu se casar, é provável que houvesse diversas irmãs e sobrinhas disponíveis, facilitando a escolha de uma esposa consanguínea. Como já mencionado, essa prática de casamentos entre parentes próximos persistiu por um longo período. Foi somente com o aumento significativo da população que as relações sexuais entre parentes próximos passaram a ser proibidas, visando prevenir problemas de saúde e riscos de defeitos genéticos decorrentes de casamentos consanguíneos. A Bíblia deixa claro que toda a raça humana descende de Adão e Eva.
Qualquer teoria que contrarie essa visão carece de fundamentação bíblica, conforme expresso em Atos 17:26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Essa perspectiva esclarece a dinâmica dos relacionamentos da época e reforça a formação da humanidade a partir de um único casal original. Uma figura mencionada no livro dos Jubileus é Azura, outra filha de Adão e Eva, reconhecida como esposa de Sete, o terceiro filho do casal primordial. O nome Azura, associado simbolicamente ao céu azul ou ao lápis lazuli, reflete uma pureza celestial e destaca a singularidade que ela representa na narrativa. Como esposa de Sete, Azura influenciou diretamente a continuidade da linhagem justa, contribuindo para a preservação das virtudes e valores desejados na genealogia bíblica. Sete nasceu após a morte de Abel, sendo considerado por Eva como um substituto designado por Deus para estabelecer uma nova descendência após o trágico episódio com Caim. Segundo tradições, Azura foi inicialmente a esposa de Abel. Com a morte deste, tornou-se viúva e posteriormente casou-se com Sete, união que deu origem a descendentes notáveis. Sete desempenha um papel crucial na continuidade da linhagem justa após os eventos turbulentos envolvendo Caim. Entre os descendentes de Sete, destaca-se Enos, cujo nome significa homem frágil. Enos é reconhecido por ter sido o primeiro a instituir o costume de invocar o nome do Senhor, estabelecendo uma conexão espiritual que moldou a prática religiosa e reforçou os laços com Deus nas gerações seguintes. A proximidade de Enoque com Deus, a ponto de caminhar com Deus, segundo o relato bíblico, destaca-se como um exemplo de devoção e retidão que transcendeu sua época. Essa comunhão direta com o divino fez de Enoque uma figura singular na história bíblica, sendo um dos poucos seres humanos que não experimentou a morte, pois foi arrebatado para junto de Deus. Outra contribuição notável da linhagem de Sete foi Noé, o justo construtor da arca durante o dilúvio. Noé, filho de Lameque e neto de Sete, foi escolhido por Deus para preservar a humanidade e a diversidade das criaturas durante o cataclismo global. Sua obediência e fé, registradas na narrativa do dilúvio, sublinham a importância da linhagem de Sete na realização dos planos divinos para a redenção da humanidade. Cada indivíduo dessa linhagem desempenhou um papel essencial na construção do legado humano, mantendo a fé e a justiça em meio aos desafios enfrentados por suas gerações. As tradições religiosas, ao contrastarem as linhagens de Caim e Avan com as de Sete e Azura, apresentam uma intrigante dualidade da condição humana. Caim, como primogênito de Adão e Eva, seguiu uma trajetória marcada por escolhas que refletem as falhas humanas. Em contraste, a linhagem de Sete e Azura oferece uma narrativa de escolhas morais e espirituais mais alinhadas com a vontade divina. Essas duas linhagens, embora muito distintas, possuem sua relevância e refletem a dualidade inerente à condição humana, onde escolhas morais e espirituais moldam o destino das gerações subsequentes. É importante enfatizar, contudo, que o livro dos Jubileus é considerado apócrifo, ou seja, não é reconhecido oficialmente pelas principais tradições religiosas judaicas e cristãs. Informações sobre as filhas de Adão e Eva, assim como outras narrativas, podem variar conforme diferentes interpretações e crenças religiosas. A Bíblia, como livro sagrado, concentra-se nas mensagens mais importantes relacionadas à fé e ao relacionamento com Deus, não tendo o objetivo de registrar todos os detalhes ou histórias de cada pessoa que existiu. Ela foca nas lições e ensinamentos essenciais para a vida espiritual e moral, servindo como um guia que nos ajuda a compreender o amor, a justiça de Deus e como Ele deseja que vivamos. Por ser um único volume, é impossível que abranja todos os aspectos da história humana ou da vida de cada personagem. A Bíblia, no entanto, fornece as informações necessárias para conhecermos a Deus e seguirmos seus caminhos.
Os planos de Deus são perfeitos, mas vão além da nossa capacidade de compreensão. Como é dito em Isaías 55, 8, 9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esse trecho nos lembra que os propósitos de Deus frequentemente estão além do nosso entendimento, e Ele não espera que compreendamos tudo. Em vez disso, Ele nos convida a confiar em sua sabedoria e amor infinitos. A maldição de Caim era dupla. Ele teria que enfrentar uma vida difícil, marcada pelo sofrimento e pela solidão. A narrativa bíblica se concentra na história da família de Adão e Eva, sem mencionar diretamente outros grupos humanos. Vale destacar que as leis que proibiram o casamento entre parentes, conforme descritas na lei mosaica, foram estabelecidas muito tempo após esses eventos, cerca de 2000 anos depois. Em algumas tradições judaicas, Quelima, também conhecida como Avan, é reconhecida como esposa de Caim, o primogênito de Adão e Eva. Embora seu nome não apareça na Bíblia, é mencionado em textos apócrifos, como o livro dos Jubileus. A etimologia de seu nome, associada ao hebraico ou fenício, sugere significados como vício ou potência. Como esposa de Caim, seu nome pode simbolizar a influência e os desafios que ela representou em sua vida. Essa ideia se tornaria central nas tradições religiosas subsequentes, destacando a importância da linhagem de Caim e suas implicações para a moral e os ensinamentos divinos. Além de Enos, Enoque, filho de Sete, se destaca como uma figura notável dessa linhagem. Enoque é conhecido por sua excepcional retidão e por sua caminhada próxima de Deus, tornando-se um exemplo de devoção. A Bíblia, ao nos ensinar sobre os caminhos de Deus, nos convida a confiar nele e buscar seu amor e orientação. Ela é um presente para nos ajudar a conhecer a Deus mais profundamente e viver de acordo com seus ensinamentos, mesmo que não possamos entender todos os detalhes agora. Gostaria de saber a sua opinião. Você acredita nas informações apresentadas pelo livro dos Jubileus, mesmo sendo um texto apócrifo? Quem você acredita que tenha sido a esposa de Caim? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe seus pensamentos conosco. Sua opinião é muito importante para nós. Agradecemos por assistir, abraços e fiquem com Deus.